Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história bem complexa e, vamos ser sinceros, um pouco caótica. Um pouco. Tá bom, muito caótica. A história do clã Malkavian de Vampiro à Máscara. Ah, agora sim. A nossa missão aqui é entender uma das maiores reviravoltas do jogo. Como e por que a disciplina principal de um clã inteiro mudou tanto ao longo das edições. E não foi uma vez só, né? Não mesmo. E o legal é que a explicação dentro da história, a lore, é muito mais interessante que uma simples mudança de regra. Envolve profecia, traição, manipulação. Uma verdadeira saga. Ok, então. Vamos desvendar isso? Pra quem joga esse quebra-cabeça fascinante, por quê? Olha só, na primeira edição, os malkavianos da Camarilla tinham dominação. Ponto. O padrão. Exato. Aí, num suplemento, aparecem os malkavianos do Sabá. E eles tinham uma disciplina única, a demência. Que já era algo totalmente diferente. Totalmente. Mas a grande surpresa veio na terceira edição, na Revised. De repente, todo mundo, de todas as seitas, passou a ter demência. E quando o pessoal se acostumou... Veio a V5, a quinta edição, e mudou tudo de novo. Voltou para a dominação, mas com a opção de comprar uns poderes que lembram muito a antiga demência. É uma confusão. A grande questão é essa, como a história do jogo justifica essa bagunça toda. Exato. Para entender isso, a gente precisa voltar, muito no tempo. Lá para a Índia Antiga. É, lá no começo de tudo. E conhecer duas figuras centrais, Umada e Vasantsena. Dois Matusaléns vampiros ridiculamente antigos e poderosos. E eles tiveram visões da Gehenna, o apocalipse dos vampiros. Acharam que a missão deles era alertar todo mundo. E as profecias deles contra os anciões tiranos acabaram sendo, a faísca que acendeu a revolta anarquista. Eles eram os cérebros por trás dos rebeldes, praticamente. E aí vem o ponto de virada, a grande traição. Na Convenção dos Espinhos. Exatamente. O evento que deveria selar a paz, criar a Camarilla e o Sabá. E é aí que o roteiro vira de ponta cabeça. O Mada, que era o herói dos anarquistas, chega com uma nova profecia. Uma profecia diferente. Terrível. Ele diz que a revolta, se continuasse, ia levar todo mundo para a destruição. E declara que, para evitar isso, os malkavianos precisavam trair os anarquistas e apoiar a criação da Camarilla. Peraí, mas isso não faz sentido nenhum? Ele era o cara da liberdade, o símbolo da revolta. Como assim uma profecia o faz mudar de lado e se aliar aos tiranos que ele combatia? Soa como uma desculpa, né? Totalmente. Ah, uma visão me disse para abandonar vocês e me juntar aos poderosos. É muito difícil não ver isso como uma traição. Pois é, e foi um choque para todo mundo. A visão do Umada mostrava um futuro onde a liberdade anarquista virava um caos tão grande que os antediluvianos despertariam e devorariam todo mundo. Entendi. Para ele, a Camarilla, com toda aquela ordem rígida, era um mal menor, uma prisão para evitar o extermínio. Mas ele sabia que os jovens malkavianos jamais aceitariam isso. Eles estavam no fervor da revolução. Exato. E é aí que a coisa fica ainda mais sombria. Eles força a aceitar? Pior que isso, ele os incapacita. Depois da convenção, Umada, junto com outros anciões poderosos, como a Oráculo Trifosa e um tal de Dionísio, faz um ritual. Um ritual. Um ritual em escala global. Usando a rede de loucura, que é essa consciência coletiva do clã, eles criam um bloqueio mental. Um bloqueio? Sim. E esse bloqueio simplesmente apaga o acesso à disciplina demência para todos os malkavianos que entraram na Camarilla. Foi um golpe sujo para manter os próprios descendentes sob controle. Nossa! A história chama isso de a grande pegadinha. Pegadinha é um nome bem suave para uma coisa tão brutal. Mas como isso funcionava na prática? O vampiro acordava e não lembrava mais do poder? Pior, ele tentava usar e falhava. E achava que estava ficando ainda mais louco do que já era. Imagina a tortura psicológica. Caramba! Por 500 anos, eles não só perderam uma arma, como tiveram a própria percepção de si mesmos destruída. A loucura deles virou só uma fraqueza, uma doença. Não uma fonte de poder como era para ser. Exato. Não como os malkavianos do Sabá sabiam que era. E a Vasantsena, a cria do Umada, ela não deve ter aceitado isso de jeito nenhum. Nem pensar. Para ela, a atitude do pai não foi pragmatismo, foi rendição. Ela viu ele se aliar aos mesmos tiranos que eles lutaram contra por séculos. Uma traição completa. Até a alma.
Ela rompe com ele, com a Camarilla, e se junta ao Sabá, que era o que tinha sobrado dos anarquistas mais radicais. E ela leva com ela o conhecimento da demência. E aí a disciplina vira um símbolo. Exato. Para o Sabá, um distintivo de honra, a prova da liberdade deles. E na Camarilla, os malcavianos nem sabiam o que tinham perdido. Uma briga de família com proporções apocalípticas dividiu a magia de um clã por 500 anos. Uau! Mas a história anda e séculos depois outra figura aparece. Sim, um vampiro do Sabá na cidade do México. Um tal de Rodolfo. Isso, Rodolfo. E ele não era um malcaviano qualquer. Ele era um teórico da loucura. Ele tinha uma hipótese, assim, bem radical. Que era? Ele acreditava que a demência, se usada de forma coordenada, em grande escala, podia criar um efeito borboleta psíquico, uma onda de caos tão forte que poderia literalmente reescrever a realidade. Alterar a realidade com loucura. Que ideia ambiciosa e perigosa. Ele testou isso? Com certeza. Em 1949, num encontro do Sabá na Cidade do México, ele e os seguidores dele botaram o plano em prática. E o que aconteceu? Eles liberaram uma onda psíquica de loucura na cidade. O resultado foi caos absoluto. Mutins, violência, pânico, um colapso social temporário. Terrível. Para os mortais, sim. Mas para ele, foi a prova de que a teoria dele estava certa. A loucura podia ser usada como uma arma para distorcer a realidade. Nossa, é preciso uma quantidade impressionante de planejamento, de criatividade para chegar numa teoria dessas e ainda ter a coragem de executar. Exatamente. Uma habilidade de ver o quadro geral, de estudar os padrões, sabe? É uma mentalidade bem analítica. Me lembra muito o tipo de dedicação de quem gosta de RPG. Geralmente é um pessoal mais criativo, inteligente, que se envolve muito com leitura. É um perfil que combina muito com a dedicação necessária para estudar para provas e concursos importantes como vestibular, concurso público, carreiras militares, OAB e residência médica. É verdade. E se esse é o caso de quem está nos ouvindo e a preparação para os estudos é uma prioridade, a dica é entrar agora em medicob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Ah, sim. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma ferramenta poderosa para um desafio que exige muito. E falando em poder, o sucesso do experimento do Rodolfo foi tão grande que mesmo ele sendo um neófito, um novato, ele foi promovido direto a bispo. Direto para bispo? Um cargo de imensa autoridade no Sabá. Ele provou que a loucura não era só um capricho, mas uma arma estratégica. Pera um pouco. Um neófito cria uma teoria revolucionária, prova que funciona e vira bispo do dia para a noite? Isso tá bom demais para ser verdade. Parece suspeito, né? Quem era esse Rodolfo de verdade? Tenho a sensação de que essa história é bem mais antiga. E a sua sensação está corretíssima. O fascinante aqui é que Rodolfo é só a identidade mais recente dele, um disfarce. Eu sabia. O nome verdadeiro dele é Malquias, um vampiro com mais de 2000 anos, cria da lendária profetisa Trifosa. A mesma Trifosa que ajudou a criar o bloqueio? A mesmíssima. Malquias é um mestre manipulador. Ele está nos bastidores da história desde a queda de Roma, sempre com novas identidades, sempre trabalhando para a agenda da mestra dele. E qual era a agenda? Impedir a Geena. Ele ajudou a começar a revolta anarquista, depois a formar o Sabá. Tudo parte de um plano muito, muito longo. Inacreditável. Então o grande revolucionário do Sabá era, na verdade, um agente infiltrado milenar. Exato. E como isso tudo se conecta com a volta da demência para Camarilla nos anos 90? Que foi quando a mudança aconteceu nos livros. A conexão é direta. Em 1997, no universo do jogo, o bloqueio mental na rede de loucura finalmente se quebrou. A história oficial dá 3 teorias sobre como isso aconteceu. Ok, qual a primeira? A primeira é a Semana dos Pesadelos. A morte de um antediluviano do clã Ravnus, na Índia, causou um grito psíquico que ecoou pelo mundo. Esse grito pode ter, como dano colateral, estilhaçado o bloqueio. Um acidente cósmico, então. Basicamente.
A segunda teoria é mais mística. Diz que o próprio antediluviano Malkav, que não estaria morto, mas dissolvido na rede, começou a despertar. E o poder dele teria anulado a maldição antiga. Faz sentido também. E a terceira? A terceira é a mais forte. E a mais irônica, Que seria? que a própria Trifosa, uma das criadoras do bloqueio, foi quem o desfez. Ela mesma? Por quê? Ela teria previsto que a gêmea estava chegando. A paz forçada da Camarilha não ia mais funcionar. Ela precisava de soldados. Então ela mesma desarmou a armadilha que ajudou a criar 500 anos antes para rearmar o clã para a guerra final. A mestre de xadrez movendo a peça mais importante no fim do jogo. Uau! E Malcaias, como o bispo Rodulfo, estava na posição perfeita para capitalizar isso. Claro! Com o bloqueio rompido, a rede de loucura voltou a conectar todo mundo, Camarilha e Sabá. Malcaias usou sua influência e a rede aberta para, secretamente, infectar os irmãos da Camarilha. Como um vírus. Um vírus psíquico benéfico. Ele espalhou o conhecimento da demência, despertando o potencial adormecido deles, preparando o clã inteiro sem que a Camarilha nem soubesse o que estava acontecendo. Isso nos leva de volta para Trifosa, a mentora, a grande oráculo. O papel dela parece ter sido bem maior do que só quebrar o bloqueio, né? Muito maior. As fontes revelam que foi a manipulação sutil dela que impediu a Semana dos Pesadelos de virar a Gehenna completa. Ela previu a catástrofe e agiu para mitigar o dano. Ela basicamente adiou o apocalipse. Exatamente. Ela salvou o mundo em 1997, dando a todos uma sobrevida. Uma heroína improvável agindo nas sombras, um destino grandioso. Mas qual foi o fim dela? Trágico. O fim dela não foi nada glorioso. Anos depois, Trifosa foi caçada e destruída por um grupo de caçadores de vampiros do leste europeu, os Acritai. Ah, não. E aqui vem o detalhe mais devastador. Ao destruir o refúgio dela, os caçadores encontraram tudo. Todas as anotações, os diários, cada fragmento de profecia sobre a Gehenna que ela acumulou por milênios. Não! Isso é aterrorizante. É como se o manual para desarmar a bomba caísse nas mãos de quem quer apertar o botão. É o pior cenário possível. Os maiores segredos sobre o fim do mundo, agora nas mãos dos inimigos. E isso deixa o Malquiaes completamente no escuro. Completamente. A mentora está morta, o maior trunfo dele agora é uma arma apontada contra ele. O último ato conhecido dele é tentar reviver uma antiga ordem de profetas malcavianos para continuar a luta. Mas agora ele está cego. Inacreditável. O que começou com uma simples pergunta sobre mudança de regra num livro de RPG se revelou uma saga épica. Uma traição que dividiu um clã, uma conspiração de séculos, uma guerra nas sombras. Fica claro que a loucura do clã Malkavian não é só uma doença, né? É uma forma de percepção, é uma arma e a única chave que eles acham que tem para impedir o apocalipse. Exato. E a história toda é uma lição sobre poder e controle. A Camarilla tentou reprimir seus membros, tirando uma arma deles, e isso só tornou essa arma mais forte nas mãos dos inimigos. A repressão fortaleceu a ideia que tentava apagar. E agora, sem a maior profetisa do mundo e com seus segredos expostos. A luta de Malquias pela sobrevivência ficou infinitamente mais difícil. O que nos deixa com um pensamento final, com as profecias mais poderosas sobre o fim dos tempos nas mãos de caçadores movidos por uma fé inabalável, a questão que fica é: será que a loucura, que se baseia em ver todas as possibilidades, pode prever e derrotar uma fé que só enxerga um único caminho para a salvação, que é a destruição total?